Mas ainda há uma última aplicação: cosmovisão. O nosso comportamento diante do mundo, tanto nas questões esportivas, de amizade e principalmente política. Sim, os 5 somente também vão coordenar isso. Veja bem, primeiro, somente a Escritura. O que move um cristão, o que define o que um cristão defende, não são ideologias, mas a Bíblia. E aí, obviamente, que eu tenho que falar, justamente por ser a Bíblia, que você não vai defender nenhuma ideologia que vá contra a Bíblia. Isso é tão simples e tão lógico. Ah, eu sou comunista, mas eu sou cristão. Não, você é retardado. É isso. Você não leu nem Marx nem a Bíblia. E não entendeu nem Marx nem a Bíblia. É isso que você é. Nós não somos conservadores por ideologia. Não foi Edmund Burke que morreu por nós, foi Cristo Jesus que morreu por nós. De tal maneira que nós queremos que as coisas vão evoluindo. Que as coisas, lembram? Igreja reformada sempre se reformando, a nossa vida tem que estar sempre se reformando com o molde da Sagrada Escritura, de modo que os avanços têm que ser feitos com prudência. E aí nos aproxima do conservadorismo. Mas aonde não aproxima, nós nos afastamos. Porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Depois, somente Cristo. A Bíblia nos apresenta Cristo como vencedor de todo o mal. Senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores, cujo reinado não terá fim. Então, se você é cristão, você tem que ter somente Cristo no seu coração. Não interessa se você está na China comunista, não interessa se você está num país islâmico, não interessa se você tem que cultuar numa caverna, não interessa se você for martirizado, não interessa se aqui, como nós estamos, folgados, com 20, 30 versões de Bíblia na nossa casa, com opções na internet, aonde nós estivermos, o Senhor é Salvador, Senhor, governador e rei eternamente. Então nós não temos que nos apavorar. Devemos, obviamente, não cruzar os braços, deixa a vida me levar. Vamos lutar para que o mal não prevaleça. Mas nós confiamos em quem? No braço da carne, como nós vimos na escola bíblica, ou de Deus? No de Deus. Somente a graça. Nós não somos melhores que os caras que nós consideramos vilões ou maus. O cristão, ele tem que entender, ainda que ele ache nefasto e embrulhe o seu estômago lembrar das atrocidades de um Stalin, de um Che Guevara, de um Mao Tse Tung, de um Hitler. O cristão, ele tem que saber 24 horas por dia que o que separa ele de ser um Stalin é a graça de Deus. Somente isso. Somente isso. Nós somos o que somos pela graça que nos alcançou. De tal maneira, então, que nós devemos ter o quê? Misericórdia daqueles que estão cegos e empatia, porque muitos de nós, até pouco tempo atrás, defendíamos a mesma coisa que os cegos defendem hoje. De tal maneira que nós temos que ter misericórdia e empatia. Isso não significa respeitar a opinião. Nós não respeitamos opinião, nós respeitamos o direito de ter opinião errada. E dizemos na cara, você está errado. E nesse caminho você vai para o inferno. E na minha casa isso não entra. Então você vai preso. Fica onde? Somente a fé, os planos de Deus, senhores, não podem ser frustrados. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Já pararam para pensar? Não é algumas, é todas as coisas. Então nós confiamos por fé em Deus. Devemos crer que o reino, a igreja, a família são dele, e ele cuida de cada uma delas. E por fim, somente Deus, a Deus a glória. Deus ordena tudo e é em tudo glorificado. Quer comais, quer bebais, Deus deve ser glorificado. Deus deu, Deus tirou, Deus deve ser glorificado. No nascimento, no velório, Deus deve ser glorificado. Saúde, doença, Deus deve ser glorificado. Pelo vaso de honra, pelo vaso de desonra, Deus deve ser glorificado.
no riso ou no choro, Deus deve ser glorificado. E aí, meu amigo, se os 5 somente não movem a tua vida, se você não crê que a Bíblia é a única regra de fé, que Cristo Jesus é Senhor sobre todas as coisas, que a graça é que faz você não ser tão ruim quando poderia ser, que você tem fé que Deus está te guardando e cuidando e vai levar tudo a termo, e que tudo isso vai glorificar a Deus de alguma forma, aí você tem que repensar o seu cristianismo. Porque os 5 solas, os 5 somente, envolvem a nossa vida. Nós, senhores, ansiamos pelos novos céus e nova terra, com um Deus triuno, onde habitará a justiça, e habitará nós também, pecadores remidos. Nós somos salvos por Cristo, pela graça, mediante a fé, conforme a Escritura e para a glória de Deus. Mais do que defender as doutrinas da reforma, que na dependência do Espírito Santo de Deus, nós possamos vivê-las. Não apenas defender, mas vivê-las e em todas as áreas da nossa vida.